Hoje vocês terão aula de língua portuguesa. A gente vai começar ali na página 39, que está falando sobre frase, expressividade e pontuação. A gente já teve algumas aulas aí de língua portuguesa falando sobre a pontuação, né? E que dependendo do tipo de ponto que a gente usava, quando terminasse uma frase, a gente conseguia uma entonação diferente, né? Uma forma diferente de falar. Por exemplo, esta frase que está aqui na página 39. Não vê que estamos em festa? Está se referindo ao textinho lá da orquestra que a gente estava lendo outro dia. Então é uma pergunta, né? Alguém está perguntando, não vê que estamos em festa? Então se eu faço uma pergunta, eu uso outro tipo de entonação. Já montamos toda a orquestra. É uma frase simples, eu estou usando apenas um pontinho final ali. E essa primeira frase que ela fala com toda expressividade, né? Vamos, parem de cantar. Ela está até dando uma bronca, né? A Dona Aranha está dando uma bronca, ela está muito brava. Ela usa o ponto de exclamação. Então, os pontos aí dizem muito sobre a forma como a gente deve ler uma frase. Então, esse número 2 seria para a gente ler. Eu vou ler só no pessoal aqui na sala. O número 3, leia. E vocês podem também praticar em casa. Nossa, coitada, que barulho é esse? O show segue a noite inteira. Você leu frases. Olha, umas tem uma palavrinha só, né? Cada uma é de um jeito, outras tem várias palavras. Você leu frases. O que há em comum entre elas? Uma coisa que a gente viu em comum, né? Todas têm pontuação, por exemplo, né? Existem outras coisas em comum, mas essa é uma das coisas em comum. Você pode escrever aqui abaixo. 4. Falamos várias vezes a palavra frase. Marque um X. Marque com um X as afirmações que ajudam a explicar o que significa essa palavra. Então, frase. O que será que é uma frase? É um conjunto de palavras misturadas? Pode ser, sim, conjunto de palavras misturadas, mas que tem algum sentido, né? Pode ser uma só palavra. Olha, essa é uma frase, só tem uma palavra, então pode ser também. Tem uma intenção? Claro, tudo que a gente fala sempre tem uma intenção, né? Não pode ser só uma palavra. Opa, a gente já viu que pode ser uma palavra, então você não vai marcar X aqui. Tem sempre pontuação na escrita? Olha lá, tem sempre pontuação? Tem, né? Sempre acaba com pontinho. Tem sentido, comunica uma ideia? Sim, claro. É um conjunto de palavras organizadas? Pode ser também, né? Ou pode ser só uma palavrinha. Então, não, você não vai marcar, não. Nem sempre vai ser um conjunto de palavras organizadas ou um conjunto de palavras misturadas, porque às vezes só tem uma palavrinha. Assim que a gente não vai fazer. 6. Releia o final da história em versos. Orquestra. Não consegue mais dormir. Tem um pontinho final. Assinale o que esta frase expressa. Um espanto? Uma dúvida? Ou uma afirmação, uma certeza? Olha lá, não consegue mais dormir. Está afirmando, né? Está afirmando algo. Qual é o nome do sinal de pontuação usado para demonstrar isso? Como é o nome desse pontinho único que tem bem aqui? 7. Copie do texto orquestra o verso em que há uma pergunta. Qual é o nome do sinal de pontuação empregado para indicar o que é uma pergunta? Lembra qual que é o nome desse pontinho aqui? Que também é chamado de guarda-chuvinha, mas não se chama guarda-chuvinha. Releia os versos a seguir e circule os sinais de pontuação presentes neles. Há reticências. Alguém já vem reclamar. 2 pontos. O personagem vai falar na história, então a gente apresenta os 2 pontos primeiro. Depois na linha de baixo já tem um travessão. Antes do personagem falar, amanhã acordo cedo, vírgula. Depois tem de novo reticências. Coloque no quadradinho o sinal de pontuação empregado para indicar o início da fala do personagem. Olha aqui o início da fala do personagem. Você vai colocar o travessão bem aqui. Para anunciar que o personagem vai falar. Então, antes do personagem falar, eu sempre coloco isso aqui, ó. 2 pontinhos, um em cima do outro. 9. Releia. Ele vem, dá meia volta, mas não quer pagar o pato. Para que foram utilizadas as vírgulas no trecho em destaque? Ó. Ele vem, dá meia volta, mas não quer pagar o pato. O que você acha? Para que a gente utilizou a vírgula aqui? A vírgula pode ser empregada para separar elementos de uma enumeração, tá? Mas para que a gente usou nessa frase aqui exatamente, ok? Por hoje são essas 2 páginas, 40 e 41. Bom trabalho, turma!